Olá, aqui é o Alexandre e esse é mais um vídeo da AlgoWorks para você, onde a gente vai comentar sobre o framework Spring Security, que é um framework que é uma mão na roda para você que quer tratar de forma profissional a segurança dentro das suas aplicações. A gente vai aqui definir o que seria o Spring Security, vamos falar das vantagens dele e no final desse vídeo o que a gente quer é que você tenha mais informações para poder decidir se você vai incorporar esse framework, esse projeto nas suas aplicações, ou se vale a pena pelo menos você dar uma estudada nele, já que ele é um framework com várias qualidades, como você vai poder acompanhar ao longo desse vídeo aqui. Bom, primeiro, ele é um framework que está lá dentro do ecossistema Spring também, né, lá junto com os vários projetos. Ele nos ajuda quanto à autenticação e autorização das nossas aplicações. E ele faz isso muito bem, porque ele tem integração com várias tecnologias, além de fazer uma simples autenticação e autorização, né, como a maioria das aplicações precisa, ele também tem integrações com outras tecnologias, né, protocolos, como por exemplo o OpenID, o OAuth, JS, você consegue fazer autenticação baseada em formulário, também baseado ali no HTTP Basic, então ele tem diversas integrações, né, você pode até conferir uma lista grande até lá na documentação dele, né, para caso você queira fazer alguma coisa aí um pouco mais diferente, provavelmente ele vai te dar esse suporte, né? E ele inclusive, ele pode auxiliar você aí que não utiliza os projetos Spring, né, os frameworks do ecossistema Spring, para desenvolver a sua aplicação. Vamos supor que você utiliza aí simplesmente, somente, né, as especificações do JVE puras, né, as especificações puras do JVE. Você ainda assim consegue, né, e até recomendado você pegar o Spring Security para tratar a segurança na sua aplicação, já que a especificação de segurança que a gente tem do JVE ainda não tem tantas funcionalidades, né, tantos recursos quanto a gente encontra nesse framework, né, no Spring Security. Então vale a pena você dar uma olhada nele e levar em consideração que você pode fazer a segurança da sua aplicação, seja ali do ecossistema Spring, seja fora do ecossistema Spring, como por exemplo um Java puro ali, você pode utilizar o Spring Security. E as vantagens dele, né? O que ele tem de bom? Eu quero levantar com você aqui as principais. Primeira coisa, que é uma vantagem muito bacana, é que ele já te deixa protegido contra os ataques mais comuns, como por exemplo o Cross-Site Request Forgetting, Session Fixation, Man in the Middle. Então, esses são tipos de ataque que ele, por padrão, já te protege, sem você ter até mesmo que saber ou conhecer o que é cada ataque desse, né? Sem você entender o que é isso, ele já te protege, ele já te dá proteção contra esse tipo de coisa, e é uma coisa muito legal, né? Segunda coisa é quanto à captura, né, do usuário e senha, né? Você pode utilizar ali tanto aquela interface do browser, né, quando, por exemplo, você está ali utilizando o HTTP Basic e aparece aquela janelinha ali para você colocar o seu usuário e senha, você pode utilizar aquela janelinha, como também, claro, pode ter o seu formulário HTML. Quanto a formulários HTML, é muito bacana aqui. Ele já tem um formulário HTML dentro do framework. Então, se você tiver com pressa ali, querendo fazer um protótipo mais elaborado, né, um protótipo funcional, uma prova de conceito, ou você precisa fazer uma primeira demonstração para o seu cliente rápida, né, onde você já quer incluir a parte de segurança, você pode pôr essa página de login, né, que ele já te entrega, uma página simples, mas que funciona muito bem, ou pode construir a sua. Se você já tiver um layout aí, se você já tiver a sua página de login, claro que você pode utilizar ela. Outra coisa é quanto à autenticação, né? A ajuda que ele nos dá quanto à autenticação. Primeiro que você pode buscar ali os usuários em diferentes lugares, como por exemplo na memória. Inclusive na memória é bacana aí para aquele caso onde você está com pressa, né? Que você precisa fazer ali a sua prova de conceito, né, o seu protótipo mais elaborado, aquela demonstração para o seu cliente. Você pode utilizar ali a página HTML que já está embutida junto com usuários em memória, para você poder fazer a sua demonstração ali e já ter a parte de segurança funcionando normalmente dentro da sua aplicação. Então, voltando aqui à questão da autenticação, você pode buscar o usuário na memória, você pode buscar o usuário no banco de dados, simplesmente passando uma query para ele, né, informando como que ele vai buscar os usuários e as permissões desses usuários.
Ele inclusive tem um padrão que se você seguir o padrão dele lá, eu não me lembro muito bem, né, como que tem que ser o nome das tabelas e tal, mas ele tem um padrão que se você seguir, você não precisa nem passar query para ele, né, você pode utilizar aquilo que ele já tem lá. Caso as suas tabelas sejam diferentes, que eu acredito que é o que vai acontecer na maioria dos casos, basta você passar para ele o SQL. Ou também, se você estiver ali utilizando o padrão LDAP, você pode, de forma fácil, né, fazer essa integração, buscar os seus usuários aí na sua base que utiliza esse protocolo, o LDAP, né? Ele também, como eu disse, tem integrações, né, com diversos protocolos e padrões, como o JS, como o OpenID, como o OAuth. Então, se você tem interesse nesse tipo de coisa, ele te ajuda nisso também. Quanto à autorização, ele também é bem flexível. Primeiro que você consegue proteger as suas URLs. Mais especificamente, se você tem páginas ali na sua aplicação, você consegue proteger as suas páginas, né? Você consegue colocar permissões para cada página, para cada URL que você tem. Se você precisa proteger a chamada de um método específico, ele também te dá esse suporte, né? Ali através de anotações, você consegue anotar os métodos que você quer que tenham segurança, né? Às vezes tem algum método ali da sua camada de negócio que é necessário ter determinada permissão, você consegue colocar essa permissão nesse método, né? Para que evitar dele ser invocado por quem não está autorizado. E também você consegue fazer filtro até mesmo por registros, né? Mais especificamente por objetos que o usuário vai poder visualizar ou não. Então ele é bem flexível quanto à parte de autorização. Inclusive você consegue fazer aquela questão que é muito bacana de ter permissões e grupos de permissões. Não é uma coisa que especificamente ele te dá suporte, né? Que o framework te dá suporte, mas é porque como ele trabalha com permissões, mais especificamente ele chama de roles, né? São papéis lá dentro do Spring Security, são papéis. Aqui eu vou chamar de permissões, né? Cada papel para o Spring Security eu costumo considerar como uma permissão. Aí eu tenho um grupo de permissões e assim, aí sim eu consigo fazer o que eu, né, no meu conceito, seria um papel, como por exemplo, papel de administrador, papel de gerente, papel de atendente e por aí vai. Então, mas o bacana é que independente de conceitos, ele permite você ter permissões e agrupar essas permissões para depois, quando você cadastrar um novo usuário, né, ao invés de você ficar atribuindo ali cada permissão para esse usuário, você simplesmente dá um grupo para o usuário e esse grupo já vai conter as permissões, né, todas as permissões daquilo que ele vai poder fazer dentro do seu sistema. Lembrando, ele não especificamente dá um suporte para a gente fazer essa questão dos grupos, né, mas ele nos permite fazer isso com facilidade, né? Basta você ter ali o seu cadastro de permissões e também o seu cadastro de grupos vinculados às permissões que esse grupo tem, depois atribui um grupo para o usuário e assim, quando o usuário logar na aplicação, você pega o grupo dele, aí o grupo vai ter as permissões, você carrega todas essas permissões e o sistema vai funcionar normalmente, né, para o usuário de acordo com o grupo que ele tiver, né? De acordo se ele for administrador, se ele for um gerente, se ele for um atendente e por aí vai. Ele nos ajuda também quanto a implementar aquela funçãozinha lá, que é o lembrar-me, né? Que é tão comum hoje nas aplicações. Inclusive, tem aplicações, né? As aplicações elas já estão começando a fazer até o contrário, né? Essa função ela ficou tão comum que eles, antigamente você ia fazer um login em algum lugar, você colocava lá o seu usuário e senha e você marcava se você queria ser lembrado. Agora já tem várias aplicações onde você coloca o seu usuário e senha e você desmarca se você não quiser ser lembrado, porque é uma coisa que a gente usa tanto, né? E o framework ele já nos dá um suporte para isso, né? Você já tem o suporte, essa funcionalidade de lembrar o usuário, né? Para quando ele fechar o browser e entrar de novo na aplicação, ele ser lembrado, ele não precisar colocar de novo o usuário e senha dele. Por último, aqui não é um benefício para todo mundo, né, mas quem utiliza o TimeLeaf, que é um framework muito utilizado, um template engine muito utilizado, principalmente por quem já está aí dentro do ecossistema Spring, então o TimeLeaf ele já tem uma integração ali muito bacana com o Spring Security e você consegue ali proteger elementos da sua página HTML com muita facilidade. Não que você não consiga fazer isso com por exemplo, o JSP, mas é porque com o TimeLeaf, né, a gente já tem ali
algumas facilidades. Se você conhece o Timeleaf, você já deve ter alguma ideia de como que isso é feito, né? Você tem atributos ali, onde você vai colocar nas suas tags, nos seus elementos, nas suas tags HTML, que você deseja que sejam protegidas, né? Que apareçam para somente determinados grupos de usuário. Como, por exemplo, às vezes você tem um registro ali que você não quer permitir a exclusão dele. Então, além de você proteger o seu método de excluir lá nas suas regras de negócio, você pode também, como uma questão de usabilidade, desabilitar o botão de excluir para esse usuário que não tem essa permissão, para que ele não tenha que ficar ali clicando em uma ação que no final das contas vai frustrar ele, por só depois ele descobrir que ele não vai poder executar aquela ação. Bom, por esse vídeo é isso, né? Eu comentei aqui com você sobre, eu defini o Framework Spring Security aqui com você, conversei com você sobre as várias vantagens dele, para você poder tomar a sua decisão agora, se vale a pena colocar ele no seu projeto, se vale a pena estudar ele mais a fundo para tomar uma decisão mais acertada. E eu espero que eu tenha te ajudado nisso. Se você gostou, deixe o seu joinha aí pra gente. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, né? Ajuda a gente a espalhar esse conteúdo aqui pela internet. A gente agradece muito. Por hora é isso. No mais, um abraço para você e tchau.